Sábado, dia 5 de novembro. A vitória de Cristo sobre a morte. E o primeiro texto que nós vamos ler hoje está na meditação matinal nos lugares celestiais do dia 7 de janeiro. E diz o seguinte para nós: Pensem em quanto custou a Cristo deixar as cortes celestiais e assumir sua posição como cabeça da humanidade. Por que fez isso? Foi porque era o único capaz de redimir a raça caída. Não havia no mundo um ser humano que fosse sem pecado. O Filho de Deus desceu de seu trono celestial, depôs suas vestes reais e a coroa real, e revestiu de humanidade sua divindade. Veio para morrer por nós, para jazer na sepultura, como ocorre com os seres humanos, e para ressurgir para nossa justificação. Ele veio para ser experimentado em todas as tentações pelas quais o ser humano é cercado. Surgiu do sepulcro e proclamou sobre a aberta sepultura de José: Eu sou a ressurreição e a vida. João, capítulo 11, verso 25. Alguém igual a Deus passou através dos portais da morte em nosso favor. Provou a morte por todo ser humano, a fim de que por ele todos pudessem ser participantes da vida eterna. Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, quão grande obra Jesus fez em nosso favor. Ele era o único que podia fazer isso, e ele veio porque ele nos amou de tal maneira, e Deus também nos ama de tal maneira. Querido irmão, querida irmã, Jesus provou a morte por nós, para que por meio dele, todos nós, isso inclui a todos nós, pudéssemos ser participantes da vida eterna. E esse convite é estendido a nós hoje. Bom, o próximo texto que nós vamos ler aqui está nos comentários de Ellen G. White, no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 5, e diz o seguinte para nós: Aprendemos, mediante a cruz, que o Pai Celestial nos ama com infinito e eterno amor e nos atrai a si com uma compaixão mais forte que a de uma mãe por seu filho errante. Vocês já pararam para pensar nisso, meu querido irmão, minha querida irmã? Será que tem uma compaixão mais forte do que a compaixão de uma mãe por um filho que está errante nos seus caminhos da vida? Sim, tem a compaixão de Deus, e ela é demonstrada mediante a cruz. E o texto continua dizendo: Ficaremos admirados de que Paulo tenha exclamado: Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo? Gálatas capítulo 6, verso 14. É nosso privilégio também gloriar-nos na cruz do Calvário e entregarmos-nos inteiramente àquele que deu a si mesmo por nós. Então, com a luz do amor que irradia de sua face para a nossa, havemos de sair para refleti-lo sobre aqueles que se encontram nas trevas. Sairemos para refletir o quê? A luz do amor de Deus por cada um de nós. Assim como Ele nos amou, nós devemos amar aos outros também e levar a mensagem de salvação e de esperança para as outras pessoas, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. E agora, o último texto que nós vamos ler está na meditação matinal Nossa Alta Vocação, do dia 8 de fevereiro, e diz o seguinte para nós: Jesus alinhou a cruz com a luz vinda do céu, pois é aí que ela atingirá o olhar humano. A cruz se acha em linha direta com o resplendor dos semblantes divinos, de maneira que, contemplando a cruz, os seres humanos vejam e conheçam a Deus e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Contemplando a Deus, vemos aquele que derramou sua alma na morte. Olhando para a cruz, a vista se alonga a Deus, e podemos discernir seu ódio pelo pecado. Mas, ao mesmo tempo que vemos na cruz o ódio de Deus pelo pecado, vemos também seu amor pelos pecadores,
mais forte do que a morte. A cruz é para o mundo argumento indiscutível de que Deus é verdade, luz e amor. Eu achei muito interessante esse texto, meu querido irmão, minha querida irmã. Quando nós olhamos a cruz, nós conseguimos ver o ódio de Deus em relação ao pecado, mas o amor de Deus em relação ao pecador. Deus deseja salvar a todos os pecadores. Todos nós somos pecadores e Cristo veio aqui morrer naquela cruz por todos nós. E Ele nos ama de tal maneira que Ele deseja nos lavar do pecado, nos limpar e nos levar para um novo céu e uma nova terra, onde não haverá pecado. Deus não quer levar o pecado dentro de nós, queridos irmãos e queridas irmãs, lá para o céu. Ele quer nos levar. E aí tem uma grande diferença, não é? Será que nós estamos dispostos a abandonar o pecado e aceitar a graça tão preciosa de Deus, o amor dele por cada um de nós? Será que estamos dispostos a aceitar aquilo que ele disse que é bom, aquilo que ele disse que é louvável, aquilo que ele disse que é a vida? Será que estamos dispostos a entregar a nossa vida nas mãos dele e deixar que ele faça o que ele quiser conosco? Muitas vezes, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nós queremos prever aquilo que Jesus vai fazer na nossa vida exatamente antes de nos entregarmos a ele. Jesus vai pedir para eu abrir mão disso, para eu largar aquilo. Ele vai tirar isso da minha vida, ele vai tirar aquilo. Ele vai me mudar aqui, ele vai me mudar lá. Existem algumas coisas que nós já conseguimos até prever, porque a palavra de Deus nos mostra, né, coisas que são contrárias à vontade de Deus. No entanto, a maneira como Cristo fará, a maneira como nós nos sentiremos durante o processo, quando Ele estiver transformando, moldando o nosso ser, o nosso caráter, isso é uma experiência individual de cada um, meu querido irmão, minha querida irmã. E somente saberemos isso, essa experiência, somente teremos essa experiência quando de fato nos entregarmos nas mãos dele. Então, o meu convite para você hoje é: vá a Cristo hoje, entregue sua vida hoje como você está e deixe Ele trabalhar. Vocês já ouviram aquela história da pessoa que vai para o médico e quando ela chega lá no médico, ela já diz todos os problemas que ela tem, quais os remédios que ela tem que tomar, qual é o tratamento que deve ser feito? Queridos irmãos e queridas irmãs, que nós deixemos Jesus fazer o papel dele e que estejamos submissos a ouvir aquilo que ele nos disser, a aceitar o tratamento, ou colocando Jesus na cadeira do médico aqui, né, o médico dos médicos, aceitar aquilo que ele nos pedir, que nós possamos aceitar a vontade dele na nossa vida e não já chegar com o diagnóstico pronto, com o tratamento pronto, com tudo pronto, como muitas vezes nós fazemos quando nós vamos ao médico, não é? Que nós deixemos Jesus